dos países, conforme o Ministério do Desenvolvimento. Em entrevista à CBS News, um dos autores do texto afirmou que Brasil, China e Índia estão prestes a se prejudicarem muito se continuarem ajudando o presidente Vladimir Putin. Hoje, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, se encontrou em Kiev com o enviado especial dos Estados Unidos, Keith Kellogg. Em publicação nas redes sociais, o ucraniano agradeceu a Trump o apoio recebido e disse que debateu sanções contra a Rússia na reunião. A prévia do PIB apurada pelo Banco Central apontou para queda de 0,7% em maio. A base de comparação é abril. É a primeira queda do índice de atividade econômica em 2025. Apesar disso, o indicador registra alta de 3,4% no acumulado do ano. Um médico alemão acusado de ter assassinado 15 pacientes com injeções letais começa a ser julgado hoje. Segundo a investigação, o homem injetou um coquetel mortal de sedativos nas vítimas. As pessoas tinham de 25 a 94 anos. Os casos aconteceram entre setembro de 2021 e julho de 2024. Na ocasião, o homem trabalhava em Berlim. No horário de Brasília, 11h03. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Antônio Lupi. Olá, bom dia, são 11h04. A partir de agora, aqui na CBN Campinas, está no ar o CBN Esportes, edição desta segunda-feira, hoje 14 de julho de 2025. Parabéns à cidade de Campinas, que hoje completa 251 anos. Estamos aqui na Lagoa do Taquaral, um dos principais pontos da cidade, no nosso News Truck, e vamos levar até você, ouvinte da CBN Campinas, as últimas informações do esporte. Começando com a Copa do Mundo de Clubes, porque o Chelsea venceu o Paris Saint-Germain por 3-0 e se tornou campeão da primeira edição da Copa do Mundo de Clubes. Com 2 gols de Palmer e 1 do brasileiro João Pedro, o time inglês marcou todos os gols na primeira etapa. Além do título, o Chelsea também colocou nos cofres 40 milhões de dólares, aproximadamente 223 milhões de reais na cotação atual em premiação. O Chelsea, que eliminou o Palmeiras, eliminou o Fluminense, foi a grande surpresa e levou o título para casa da primeira edição da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. O Guarani entrou em campo ontem pela Série C do Campeonato Brasileiro e ficou no empate em 0-0 com o Ituano. O resultado ainda não coloca o Bugre dentro do G8. Esse é o principal objetivo da equipe. Daqui a pouco o técnico Marcelo Fernandes fala da atuação ruim da equipe, principalmente no primeiro tempo, e projeta a sequência do Bugre na competição. E hoje tem Copa Paulista. O Guarani entra em ação contra o Rio Branco. Vamos falar de tênis. Sinner venceu Alcaraz e conquistou o título em Wimbledon pela primeira vez. O italiano e número 1 do mundo garantiu a vitória em cima do espanhol por 3-1 e chegou ao 4º torneio de Grand Slam. Notícia boa também pro tênis brasileiro João Fonseca. Ele atingiu a melhor posição da carreira na atualização do ranking da ATP após o torneio de Wimbledon. O brasileiro está na posição de número 48 e entra pela primeira vez no top 50.
E quem está de volta é o Campeonato Brasileiro, só que a rodada não foi nada boa para os clubes paulistas. Corinthians e o São Paulo perderam na retomada do Campeonato Brasileiro. Gabriel Dudziak traz o destaque. Foi com derrota o retorno do Corinthians à disputa do Campeonato Brasileiro. Em casa, o alvinegro foi batido pelo Bragantino por 2-1, graças a um gol dos visitantes no último lance da partida. A equipe volta a campo agora na quarta-feira, quando enfrenta o Ceará fora de casa. No mesmo dia, o Palmeiras joga com o Mirassol no Allianz Parque. O Santos recebe o Flamengo e o São Paulo visita o Bragantino. Vamos falar bastante desses jogos do Campeonato Brasileiro. Sei não, hein? O pênalti que marcaram pro Bragantino contra o Corinthians, lance que gerou aí muita discussão. O pênalti foi marcado com o auxílio do árbitro de vídeo. É um dos temas da nossa conversa aqui no CBN Esportes. Essa derrota do Corinthians pro Bragantino por 2-1 no apagar das luzes, no último lance do jogo. Torcedor do Corinthians vaiou a equipe após o apito final. A gente fala agora da Copa América Feminina. O Brasil estreou com vitória contra a Venezuela na Copa América. Amanda e Duda marcaram os gols das brasileiras. A seleção volta a campo na quarta-feira para enfrentar a Bolívia. O jogo acontece às 6 da noite, horário de Brasília. E a Macaca, hein? Ei, Ponte Preta, foi até o ABC Paulista e perdeu para o São Bernardo por 2-0. Mesmo com a derrota, a Ponte ainda continua na segunda colocação da Série C. Mas já vê o Caxias, líder da competição, disparar na primeira posição da terceira divisão do futebol brasileiro. Daqui a pouco o técnico Alberto Valentim fala do comportamento da equipe, o que tem preocupado o torcedor da Alvinegra na Série C. E depois da Copa do Mundo de Clubes, John Arias, do Fluminense, está em alta. O Wolverhampton, da Inglaterra, negocia a contratação do jogador por 129 milhões de reais. A informação é do jornalista, o especialista em mercado de transferências internacional, Fabrício Romano. O colombiano John Arias deve embarcar nos próximos dias para a Inglaterra, onde vai realizar os exames médicos. O empresário do jogador confirma a negociação, mas ainda não dá como certa a venda de John Arias do Fluminense para o Wolverhampton. E ele também fez muito sucesso nos Estados Unidos e está de volta para trazer os outros jogos, os resultados e o complemento do Campeonato Brasileiro. Fábio Scheib, bom dia. Muito bom dia, Antônio Lupe, bom dia, ouvinte CBN, seja bem-vindo novamente. Antônio muito Lupe, obrigado. Você estava de férias também, e agora pegando no breu aqui o Campeonato Brasileiro, a 13ª rodada, além dos jogos dos paulistas. Ontem o Cruzeiro não tomou conhecimento do Grêmio, fez 4-1 pra cima do tricolor gaúcho, 3 gols do artilheiro do campeonato, Caio Jorge, chegou a 11 gols, então o Cruzeiro é o vice-líder da competição. No clássico cearense, o Fortaleza perdeu pro Ceará e o Fortaleza se complica na zona de descenso da competição. E no sábado à noite, o Bahia fez 2-1 pra cima do Atlético Mineiro, um golzinho no final também garantiu o G4 para o tricolor baiano. Vamos falar de basquete porque teve vitória do Unimed Campinas Basquete pra cima do Corinthians no primeiro jogo das quartas de final da LBF. Destaque para a Meli Greter, que foi a principal pontuadora da partida. Com isso, Campinas agora joga por uma vitória na partida de volta, que acontece no próximo domingo na capital paulista. E você pode participar do CBN Esportes, mande mensagem pro 991869070. É esse número aqui mesmo, né, Fábio Scheib? Eu voltei de férias. 1991869070. Então, se Fábio Scheib confirmou, o WhatsApp já está liberado pra você, torcedor do Bugre, torcedor da Ponte Preta. Tá preocupado, hein? A Macaca não foi nada bem lá no estádio 1º de Maio. Você, torcedor do Corinthians, pode mandar mensagem também. E se quiser mandar mensagem para a cidade de Campinas, também pode, né, Scheib? 251 anos para a cidade de Campinas, parabéns. Não é feriado hoje, mas é comemorado o dia, muito celebrado também. Cidade fazendo mais um ano de vida, essa metrópole no coração do interior paulista. Sabe o que seria legal pro ouvinte